Hoje nós vamos falar um pouquinho do o nome, o título, né, na matéria é o ser de Deus, né? Ou eu coloquei em parênteses, quem é Deus, né? Nós vamos falar no final da nossa aula também um pouco sobre Trindade, né? Sobre Trindade. Hoje eu estou mais chique, né? O pastor me arruma. Eu tô me achando cada vez mais, hein? Quando nós separamos as aulas, né? Aí eu brinquei com o pastor, me permitam uma brincadeira, que nós fizemos uma dessas reuniões que nós fizemos várias, né? Em horários fora do horário comum da igreja. Aí quando o pastor falou assim, não, eu quero que você faça esse quem é Deus, né? Aí eu falei, tá bom, pastor, você está me devendo essa, hein, pastor? Aí ele, não, tá bom, estou te devendo essa. Porque assim, falar quem é Deus, né? Eu já estou dentro da matéria, tá bem? Eu já estou dentro da matéria. Falar quem é Deus é assim, é uma coisa que foge totalmente da realidade do ser humano, da nossa capacidade de querer dizer quem é Deus. Quem é Deus? Aí até o Leno, eu estava conversando com ele esses dias, né, na outra semana, aí ele deu um exemplo assim, mais ou menos assim, né? Deus, a nossa capacidade é como se fosse um copo de água, a nossa capacidade de saber quem é Deus. É como se fosse um copo de água cheio. Então você imagine, né? Um copo de água, né, cheio. E Deus é como se fosse toda a água dos oceanos. Então imagina a água do oceano inteira, e o que eu sei sobre toda a água do oceano é um copo d'água. E nesse caso, né, não dá para pegar o pouco, saber sobre o todo, né? Não é como tirar um pouquinho de sangue e você saber como é o tipo do sangue, né? Não é assim que funciona Deus, né? Ele não funciona, porque Deus é espírito, né? Ele é espírito, né? Então ele foge da nossa compreensão. Então, obviamente que eu não tenho a pretensão de querer explicar tudo sobre isso. Ainda mais, nem se a aula fosse de 10 anos de aula, né? Mas ainda mais em 1 hora. Não tenho a mínima pretensão. Então eu quero que vocês, assim como Trindade, nós vamos falar um pouquinho sobre Trindade também. Então eu não tenho esta pretensão de exaurir este assunto. Eu quero que fique bem, assunto. Eu não tenho essa pretensão, nenhuma. Eu tenho a pretensão de que, se o Espírito do Senhor permitir, que possa usar com humildade e possa penetrar no coração dos irmãos e mostrar um pouquinho de quem é Deus para cada um de nós. Amém? Imagina se eu vou ter a pretensão de falar quem é Deus em 1 hora. Imagino, de jeito algum. Amém? Tudo bem? É fácil? É nada, mas é prazeroso. Aqui, ó. Quem é Deus e Trindade. Pode passar uma tela, por gentileza? Márcio e Douglas estão lá nos ajudando, né? O meu notebook aqui, ele é a tela dali, tá bem? Eu só coloco aqui para mim, só para mim não ter que ficar me virando toda hora. Aqui tem uma tela que nós colocamos ali, só que ela não ficou boa, ficou muito clarinha, mas é uma frase normalmente a gente tem trazido do Billy Graham, né? Hoje eu trouxe uma frase aqui de Lutero, Martinho Lutero, que viveu há 500 anos atrás, né? Que fez um louvor que a gente canta de vez em quando. Estou falando já quem é Deus. Vocês já vão entender um pouquinho desse louvor dele. Que é aquele castelo forte. Castelo forte é o Senhor, seguro e fortaleza. Esse hino tem 500 anos. Martinho Lutero, quando estava num castelo praticamente preso, ele fez esse louvor. Mas entre as frases dele, ele colocou, eu vou ler porque não dá para ler ali, né? Ele fala assim, uma oportunidade. Sempre que você, olha que frase bacana de Lutero, sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva o dia de acordo. É forte, né? Toda vez que você levantar, lavou o rosto, lembra do batismo e lembra-se de quem você pertence.
a quem você pertence. E aí sim, você vá e viva o dia de acordo como você é um cristão. Frase de Martinho Lutero. Mais uma, por gentileza. Nós sempre temos que tomar muito cuidado, mas não é pouco cuidado, é muito cuidado. Ali tem um personagem, não? Tem eu e você, está ali, ó, naquela figura, eu ou você. E tome esse cuidado. Com humildade eu falo isso para você. Tome esse cuidado. Ah, minha ajudante não veio, né? Cadê meu auxiliar? Cadê meu auxiliar técnico aqui, né? Para me ajudar. Cuidado. Não sei se você já viu essa frase. Nem tudo que a gente ouve. Nem tudo. Nem tudo que a gente ouve, ouvido, né? De ouvir, né? Nem tudo que a gente ouve, os nossos ouvidos, de fato ouve. Com H, de haver. Nem tudo. E nesse pormenor, especialmente da Bíblia. Nem tudo que se fala é verdade. Portanto, seja... Né, Lino, lembra uma vez que nós conversamos aqui numa escola bíblica, há um ano atrás, sobre os bereanos? Lembra? Seja como os bereanos. Cheque. Todo mundo erra. Martinho Lutero errou. Eu errei. Todos nós erramos. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos nós erramos. Menos Jesus, obviamente. Todos nós erramos. Mas cuidado. Cheque tudo. Não se deixe levar por crachás. Não se deixe levar por títulos. Não se deixe. Porque nem tudo que a gente ouve, sem H, de fato, ouve com H. Nem tudo. E muitas vezes na mídia até quase nada ouve daquilo que nós escutamos. Então, cheque. Vá com calma. Vai vendo as coisas com tranquilidade. Não se apresse. Outra tela, por favor, Márcio. Se eu fizesse essa pergunta para você, quem é Deus? O que você responderia, né? Em uma palavra só, vai. Não quero que vocês, todos vocês, tenham muitos discursos para falar quem é Deus. Em uma palavra, quem é Deus? Quem é Deus para você, Marcos? Uma palavra. Soberano, tá ótimo, é isso aí, você acertou. Quem é Deus para Esther? Esther, uma palavra, quem é Deus? Amor, opa. Quem é Deus, minha irmã? Criador, ótimo. Mais uma. Oi? Mais uma. Justo juiz. Então, a última. Quer falar uma, Leia? Ah, pai. Obrigado. Pai. Quem é Deus? Eu tenho uma resposta minha, quando eu estava fazendo esse trabalho aqui, que é uma que eu já tenho há muitos anos. A minha família sabe que eu tenho isso aqui há muitos anos, né? Pode passar a próxima tela, por gentileza. Ali, ó. Eu aprendi isto e eu tenho usado isso na minha vida já há muito tempo. Quando eu converso com as pessoas, quem é Deus? Para mim, eu tenho essa resposta já de pronto. Quem é Deus para você? Eu já tenho essa resposta. Essa resposta que eu tenho para mim, quem é Deus, é o Salmo 18, 2. Salmo 18, 2. Dá para ler? Ou alguém pode pegar na sua Bíblia? Alguém pode pegar na Bíblia? Pode ler o Salmo 18, 2, se não dá para ler muito bem. Alguém tem a Bíblia fácil? Se não, alguém consegue ler ali? Quem é? Salmo 18, 2. Quem é Deus? Isso. Esse é quem é Deus para mim. Eu usei eu já tenho essa resposta pronta. Quem é Deus para mim? Eu costumo não falar assim, na minha inteligência, Deus é isso e aquilo, mas sem fundamento. Normalmente eu falo, quem é Deus? Salmo 18, 2. E aí certa vez eu fui estudar para saber quem é Deus, e aí eu vi assim, esse salmo no hebraico ele começa assim, quem é Deus? Eu já estou falando na matéria, quem é Deus?
Então eu já estou falando assim, quem é Deus para mim? Porque aquele que está hoje na frente, e daqui a pouco não vai estar mais, vai estar o pastor Marcos vai estar na segunda aula, mas nesse momento, como quem está ministrando sou eu, vocês têm que saber qual é o meu parecer. E o meu parecer é Bíblia. E não é Bíblia porque eu vim aqui hoje, porque isso aqui já é há muito tempo. O Salmo 18:2 é quem é Deus para mim. É a minha resposta clara que eu já tenho. É claro que pode ter várias outras coisas que nós vamos falar hoje. Mas quem é Deus? Aí eu fui estudar no hebraico, eu quero saber de Bíblia. Não quero saber da opinião, do parecer de quem, do achismo, de Bíblia. E esse, quando começa, o Senhor é o meu, ele começa com aquele Yahvé. Yahvé. Aquela palavra impronunciável que nós vamos falar já um pouquinho mais sobre ela. Começa assim, e depois no meio do versículo fala assim, mas Deus é. Quando fala aquele Deus é, ele usa uma outra palavra no hebraico. Ele usa uma palavra que ela se escreve assim. Essa palavra traduzida é mais ou menos aquele El. É um Aleph e um Gambit. É traduzido como aquele El. Aí ele fala de duas formas quem é Deus nesse versículo. Ele fala assim, ele começa falando assim, Yahvé, que nem é pronunciado no Antigo Testamento, não era nem pronunciado, fala Yahvé. E depois no meio do versículo usa a palavra Deus. E Deus é. E esse Deus é El, que é o Aleph e o Gam. Fala El, que é aquele de El Shaddai, sabe aqueles vários Els que tem, El, que é Deus, né? Muitas traduções, muitos nomes de Deus tem o El. E esse El é o mais usado como Deus, de forma geral, que é aquele El, que é justamente esse daqui, que é a palavra Deus, que está na metade do versículo. Portanto, para mim, para o Ambrósio, quem é Deus, eu não consigo responder. Eu não consigo. Eu tenho que pegar uma cola, eu tenho que colar. Nessa matéria eu tenho que colar, não tem jeito. Eu não vou passar de ano se não colar aqui. Eu não consigo. Então aí eu tenho que pegar a Bíblia. Não, essa não. Essa aqui é uma Bíblia, mas não é essa aqui. Aí eu tenho que pegar a Bíblia, colar dela para mim falar para alguém quem é Deus. Aí eu tenho que me tirar, eu tenho que sair de cena, falar, eu estou aqui, quem é Deus? Aí eu saio de cena e deixo a Bíblia falar. A Bíblia fala. A Bíblia falou? Falou. Aí eu posso aparecer de novo e bater papo sobre outras coisas. Aí eu vou falar sobre política, sobre esporte, sobre viagem, sobre outras coisas. Mas para falar quem é Deus, eu tenho que sair de cena e permitir que a própria palavra de Deus fale no meu lugar. Porque quando a palavra de Deus fala no meu lugar, é ponto final. Então é quem é Deus. Por favor, Leno. Isso, ele é, em outras palavras, né, é imensurável. Não é? Você não consegue mensurar, você não consegue medir. Não dá, não dá. Lembra uma vez que o pastor pregou? Essas coisas surgem da cabeça também. Deus crava aqui e aí cravando. Lembra que o pastor pregou há mais ou menos um ano e um mês, que falou sobre a profundidade, a largura, usou um texto de Paulo, apóstolo. Então, assim, não dá para você mensurar. Não dá para você mensurar, eu querer explicar quem é Deus. Somente com a ajuda do próprio Deus, do Espírito Santo, junto com a sua palavra. Amém? Estão entendendo? Está difícil? Se falarem que é fácil entender quem é Deus, vocês me explicam, hein? Mais uma frase, mais uma tela, por favor. Essa daqui, o Márcio, ele separou em duas, porque tinha muita informação, né? Aquele que fez os slides, colocou muita informação em um slide só, né? Aí o Márcio fez a gentileza de me ajudar novamente. Obrigado, viu, Marcinho? Eu mando para a casa do Márcio, lá para ele lá, e ele acaba dando uma ajeitada nas coisas erradas que eu faço, ele acaba melhorando bastante para mim. Então aqui, olha, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Querer falar sobre Deus fora do texto bíblico, esquece. Vamos falar de outra coisa, não de Deus.
Para falar de Deus, já tem que estar na mesa de cara a Bíblia. Então já fala aqui, errais. Eu não vou destrinchar agora aqui as escrituras, né? Que é grafé, né? Olha, grafé, né? Escritura, né? Grafologia, gráfica, né? Um monte de palavras, nós já falamos sobre isso no passado. Um monte de palavras que nós temos do português aqui, elas vêm do grego. Isso, Alessandra. A Alessandra respondeu ali para mim. Vem do gráfica, não é gráfica? Tem a deixa eu fazer uns folhetos na gráfica. Grafé é escrever, né? Então, aí o Senhor ele nos fala assim, cuidado aqui, é um texto. Cuidado, porque nós erramos não conhecendo as Escrituras. E nós temos a obrigação de, pelo menos, tentar conhecer um pouquinho mais as Escrituras. Não ir no superficial, pelo menos aqueles que têm a possibilidade. Não vamos no superficial. Errais, não conhecendo as Escrituras, mas é suficiente eu conhecer somente a Escritura? E eu já vou te falar de cara, não é. Porque muitos ateus conhecem a Escritura. Eu não vou falar, mas tem pessoas importantes aí no passado que são ateus e livro de cabeceira era a Bíblia. E eram ateus. Você sabia que tem teólogos ateus? Sabia? Eu posso falar de teologia tranquilo, né? Vou criticar o senhor à vontade, né? Então, eu estou falando na nossa classe mesmo, né? Então, não tenho nenhum constrangimento se tiver que criticá-los. É isso aí. É isso aí. E tem vários outros. Tem vários outros importantes que são ateus. Tem pessoas importantes que conhecem até, mas não é suficiente. Por gentileza, o próximo slide. Nós temos que conhecer as Escrituras e o poder de quem? De Deus. O pastor citou isso daqui, né? Lembra, pastor, no dia da vigília? Mas o pastor citou lá de Atos, né? Atos 1:8, né? Aí o pastor citou esse termo aqui, mas no texto lá que escreveu Lucas, né? Não Mateus. Mas ele citou a mesma palavra no grego. Aí, nós temos que conhecer, mas nós temos que ter também, conhecer a Escritura, mas nós temos que estar vinculado com o poder de Deus. Poder de Deus. Senão vai ficar uma letra, vai ficar um livro. Mas nós temos que estar junto com o autor do livro. Tá bem? Então, não se enganem, queridos. Não se enganem. Não se enganem somente pela palavra, pela boa palavra, pelo conhecimento teórico. Nós vemos teoria, sim, a teoria ela organiza as coisas, né? Mas nós temos que também ter o poder de Deus. Por gentileza, o próximo slide, por favor. Ali nós colocamos algumas coisinhas só, né? Sobre a personalidade. Deus tem personalidade? Sim ou não? Não é? Quando nós estávamos fazendo essas coisas, de vez em quando a gente vai, principalmente na área da ciência, quem é da área da ciência aqui sabe do que eu vou falar. Algumas vezes, quando você quer saber o que uma coisa ou alguém é e não consegue, é mais fácil você saber o que não é, o que aquele ou alguém não é, para saber o que ele é. Primeiro você tira algumas pedras do caminho. Então, por exemplo, quem é Deus? Ou quem, primeiro assim, como é muito difícil saber quem é Deus, então primeiro, quem não é Deus? O que a Bíblia fala que Deus não é? Na apostila nós demos algumas dicas do que Deus não é. Deus não é ouro, Deus não é prata, Deus não é uma imagem. Deus não é essas coisas. Quando você sabe o que Deus não é, você começa a entender um pouquinho melhor quem é Deus. Tudo é assim, na ciência também é a mesma atribuição na ciência. Quando tem alguma coisa que você sabe que aquilo não é, então já é mais fácil você entender o que é. Então Deus não é muitas coisas daquilo que se prega, inclusive. Deus não é. Porque quando nós pregamos errado, nós estamos pregando errado sobre Deus. E muitas vezes se prega o que Deus não é. O que Deus não é. É bom conhecer, é importante saber o que Deus não é. É importante. Aí a gente começa a entender melhor o que Deus é. E Deus ele tem personalidade, né? Deus ele tem personalidade. Porque Deus não é mudo, né? Ele não é surdo. Ele não é insensível. Como alguém falou aqui, Deus é amor. Não sei. Ele tem sensibilidade com os seus filhos. Ou não tem?
Claro que tem. Então Deus tem personalidade. Algumas delas aqui, ele se alegra. Talvez na cabeça de vocês está vindo alguns textos bíblicos de Deus se alegrando. Talvez na cabeça de vocês está vindo algum texto de quando Deus ele se entristece. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Imagina quando seus próprios filhos, que consta na Bíblia, erraram ali. Se já fala do ímpio, ele tem misericórdia, imagina dos seus filhos ali. Deus ali chora. Talvez vocês estão se lembrando de algum momento que o próprio Deus da terra chorou. Talvez vocês estão se lembrando de algum momento de Deus se zangar, ou no Antigo ou no Novo Testamento. Eu não vou discorrer os textos aqui, né? Senão nós vamos parar aqui, né? Deus é criativo? Meu Deus do céu, né? A criatividade de Deus é, novamente, né, Lena, é imensurável, né? Deus é racional, é lógico, ele não pede coisas absurdas, né? Quando Deus nos pede alguma coisa, é porque Ele nos capacita ou vai nos capacitar naquele dia que nós vamos realizar alguma coisa. Deus nunca nos pede alguma coisa sem a devida capacitação. Não faz isso. Não faz. E o homem faz isso, Deus não. Deus é um ser moral. Deus é um ser moral. E muitas outras coisas. Portanto, Deus ele tem personalidade. Ele tem personalidade. Eu vou pedir para uma auxiliar minha, posso chamar você de auxiliar minha aqui? Posso me dar esse luxo hoje? A minha auxiliar cresceu aqui, né? Ficou grandona, né? Vem aqui, por favor. Ela fica aqui. Você me auxiliar, você me ajudando. Escola dominical, né? Ela tem alguma simpatia pela gente, né? E eu tenho por todos, né? E, enfim, e eu sei que ela dá aula e fala assim, você vai ser meu auxiliar, né? Tá vendo? Ó, tá acontecendo, aí foi profético. Né? Amém, graça e paz. Representando pelas letras, né? Então diz assim, podemos dizer que Deus é abençoador, Deus é alfa, né? Começo, Deus é absoluto, Deus é altíssimo, Deus é amor, Ele é atemporal, Deus é autossuficiente, Deus é Bíblia, Deus é bondade, Ele é compaixão e conselheiro, e também criador. Deus é Deus. Ele é digno, e Ele é dons, né? E nos dá dons, os seus dons. Deus é Emanuel, Ele é Espírito, e o Espírito Santo é Deus. Ele é eterno, fortaleza, graça. Deus é grandioso, Deus é o general dos generais. Ele é honesto, Ele é impecável, incomparável, inigualável. Deus é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é Deus. Ele é justiça, libertador e luz. Deus é maravilhoso, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Messias, Ele é mestre. E Deus é misericórdia. E Deus também é a nossa bandeira. Deus é notável. Ele é o ômega, que é o fim. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus é Pai, Ele é palavra, Ele é paz. Deus é perdão, Deus é perfeito. Deus é presente, é provedor e puro.
Deus é qualificado. Deus é redentor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é sabedoria, Salvador, Santo, Senhor e Senhor dos Senhores. Ele é soberano. Ele é supremo e sustentador. Deus é trino, Deus é único, Deus é verdade e vida. Deus é xará, né? Amigo e companheiro. Deus é xenófilo, cuida dos estrangeiros. Deus é zeloso e tantas outras coisas mais. Deus é Deus. Amém. Obrigado mesmo, viu, querido? Não dá, mas pelo menos está Deus aí dentro do nosso alfabeto. Obrigado também, viu, Pri e Rafa, por vocês terem me ajudado com algumas palavras. Vamos passar mais um slide ali? Vamos? Ali não dá para ler direito, né? Mas vocês conhecem, né? Vocês conhecem. A mente de Deus. A mente de Deus. Como você vai analisar uma coisa incorpórea, né? Porque Deus é espírito, né? Ó, uma dica aqui, quer ver? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Talvez a parte mais difícil aqui seja o verdade, porque tem muitos adoradores, mas que não é em verdade. Jesus, ele faz questão de, no final desse versículo, ele falar a verdade. Porque nem todo mundo que prega pode pregar certo, mas não é em verdade. Nem todo mundo que louva pode louvar muito lindo, mas não é em verdade. Nem todo mundo que vive pode ter uma aparência, mas não é em verdade. Talvez a parte mais importante para a nossa vida, de todos esses versículos aqui, de todo esse texto ali que falou com aquela mulher samaritana, seja a palavra verdade. Seja a palavra verdade. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus, que seja em verdade. Em verdade. Verdade de coração. Mas aqui nós temos esse texto aqui de Romanos, eu estou vendo exatamente a tela de vocês, tá bem? O slide de vocês. Ali Romanos 11:33 nos dá uma boa dica. Nos dá uma boa dica. O que está escrito lá em Romanos 11:33? Ó a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem conheceu? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Se eu pulei alguma partinha aí do versículo aí, vocês podem me corrigir, porque eu leio algumas versões e as versões também se misturam muitas vezes. Ou seja, a mente de Deus, por gentileza, tenham uma boa vontade, tá bom? Tenham uma boa vontade, aquela boa vontade de entender que isso daqui é um cofre. Isso aqui é um cofre, tá bom? Tenha a boa vontade de saber que isso aqui é um cofre. A mente de Deus é impenetrável. É impenetrável. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem conheceu? É um desafio que o próprio Deus fala. E aí, quem é que me conhece? Quem conheceu? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem é? Quem é o bonzão aí? Quem é o bonzão do grego, do hebraico, da teologia, do pastoreio, dos títulos, da igreja grandona? Quem é o bonzão aí do rico? Quem é o bonzão aí que conhece Deus? Deus faz esse desafio. Deus desafia. Quem é que me conhece? Porque a mente de Deus, ela é impenetrável. É impenetrável a mente de Deus. Ela está dentro de um cofre. Dentro deste cofre aqui está a mente do Senhor. Como que eu vou conhecer Deus
Quem é Deus? O ser de... Como que eu vou conhecer se ele está dentro de um cofre impenetrável? Como que eu vou saber? Como que eu consigo entrar dentro de um cofre? Eu tenho que saber a senha. Alguém falou aí. Eu tenho que saber a senha. Eu tenho que conhecer a senha. Não tem jeito. Porque a mente de Deus, ela é impenetrável. E ainda mais, Deus, ele só se... O que nós sabemos de Deus é o que Deus se deixa conhecer. Porque se nós conhecêssemos a Deus na essência como Ele é, nós seríamos fulminados instantaneamente. Aí Deus, me permita, por gentileza, eu vou ficar de costas um pouquinho para vocês também. Aí Deus teve que passar de costas, no meio das rochas, de forma bem sutil, para Moisés, que era Moisés. Eu de Moisés estou assim, 50 bilhões de anos-luz, né? De Moisés, e ainda assim ele ficou com o rosto todo brilhoso, que depois ninguém conseguia nem olhar para ele. E Deus só se passou, com licença novamente, só passou assim, rapidamente assim, uma sutileza divina, de costas, para Moisés. Não foi para Ambrósio, não. Foi para Moisés. Foi para Moisés. E não conseguiu. Não conseguiu. Tem que ter essa senha. Por favor, quem é Deus? Quem é Deus? Oi, Mari. Isso. Tá bom, então você me lembrou agora. Eu vou abrir um parênteses numa coisa que eu não ia comentar, mas eu vou falar. Teve uma vez, há muito tempo atrás, há uns 25 ou 30 anos atrás, com o meu pastor, eu só tive 3 pastores até hoje na minha vida. 3. O pastor Marcos é um deles. 3. O primeiro, que era o pastor Hilves do Nascimento, Igreja Batista, ele era professor na faculdade, inclusive, pastor Hilves do Nascimento. Uma vez ele pregou mais ou menos assim, ele pegou Filipenses, quando o Senhor ele se diminuiu a ponto de ser menor do que os homens, né? Aí ele explicou uma coisa que eu nunca esqueci. Pastor Rives, lá na nossa igreja. Aí ele falou mais ou menos assim, que Deus para nós seria mais ou menos assim, a diferença de nós para uma formiga. Nós para uma formiga. E se eu vejo uma formiga, eu quero cuidar da formiga, eu falo assim, formiga, não vai por esse caminho. A formiga não entende. Se tiver uma comida venenosa, e eu falar, formiga, não come essa comida, que você vai comer e vai morrer, ela não vai. E se eu colocar minha mão, o pastor Rives falou isso, se eu colocar minha mão entre a formiga e a comida venenosa, é capaz que a formiga sobe em cima da minha mão. Eu nunca esqueci disso. Eu estou dando os nomes para vocês não acharem que fui eu que bolei essa ideia assim, né? A formiga, ela sobe na minha mão, desce e ainda vai comer aquela comida venenosa e vai morrer. Assim é Deus e o homem. Aí Deus teve que sair da sua glória e se fazer como uma formiguinha. Salomão fala, vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Salomão usa formiga. Aí Deus teve que vir na terra e ser como uma formiguinha para viver com as formigas, conversar com as formigas, falar o idioma das formigas, ensinar as formigas, comer junto com as formigas, se deitar, se levantar, estar junto com as formiguinhas. Aí as formiguinhas entenderam quem é Deus, pelo menos um pouco. As formiguinhas somos nós, obviamente, né? E Jesus é aquele que a Mari está falando, que desceu. É mais ou menos essa distância assim, é maior ainda, né? Mas para nós conseguirmos um pouquinho mensurar. Nós para uma formiga, é nós para Deus. É como se fôssemos formiguinhas. Tanto é que Salomão usa a formiga para nós observarmos a formiga e sermos trabalhadoras como as formigas são. As formigas são exemplos para nós, segundo a Bíblia. Elas são exemplo para nós. Elas são exemplo para nós. Aí eu nunca esqueci dessa pregação do pastor Hilves do Nascimento. O meu primeiro dos 3.
Amém? Aqui, ó, é impenetrável. Como que eu penetro aqui? Qual é a chave? Qual é o código? Qual é o código? O código é Bíblia. Por gentileza, o código é Bíblia. Não é movimento. Não é estudo humano. Da teologia, principalmente da Batista e da teológica lá, né? A gente estuda muito isso. Faça a teologia do texto bíblico. Não faça a teologia da teologia. O nosso foco não é fazer teologia de teologia, mas é fazer teologia do texto bíblico. Este livro aqui é o Novo Testamento só, em hebraico. Esse livro aqui, ele mudou a história da humanidade. Esse livro desse tamanho, ele mostra quem é Deus. Esse livro desse tamanho, eu fiz questão de trazer esse para mostrar como o Novo Testamento ele é pequeno. Porque dentro da Bíblia parece que é até um pouquinho grande assim, né? Olha, um livro desse tamanho mudou a história da humanidade. O Antigo Testamento estava mais focado, mostrando, dando luz ao que seria o Novo Testamento. Vindo o Messias, o Emanuel. Esse livro mostra quem é Deus. Esse livrinho aqui, pequenininho, quase que um livreto, olha o tamanho dele, gente. Olha o tamanho desse livro. Mudou a história da humanidade. O que mudou a história da humanidade não foi a biblioteca de Cambridge, não foi a biblioteca de Jerusalém, nem a biblioteca espetacular de Nova York. Não foi. O que mudou a história da humanidade foi esse pequeno livro aqui. Esse livrinho desse tamanho. É o Emanuel. Esse livro mostra quem é Deus. Por gentileza, guarde isso na sua retina. Foi pregado outro dia nessa igreja sobre a igreja de Laodiceia. E dentro o texto bíblico fala assim, que Deus ele nos dá um colírio para limparmos os nossos olhos. Então guarda isso na tua retina dos teus olhos. Esse livretinho pequenininho aqui, ó. Livretinho pequenininho. Há umas 2 décadas atrás custava $1.000, precisava de uma importação especial para conseguir esse livro aqui. Hoje é mais fácil conseguir. Há uns 10 anos custava $500, hoje é muito mais barato. Esse livro mudou a história da humanidade. E ele mostra quem é Deus. Guardaram? Guardaram na retina? Se vocês fizeram isso, a aula já está ganha. A aula de quem é Deus já está ganha, se vocês guardaram nas vossas retinas. É impenetrável. Deus ele se deixa conhecer pelo seu livro sagrado. Não se iluda. Não se iluda com outras coisas. Não se iluda com revelações. Revelações sem Bíblia vira heresia. Heresia. Lembra lá que fala das Escrituras e do poder de Deus? E só ficar na Escritura, como nós falamos, até ateu fica. Mas sem o poder de Deus vira frieza espiritual. Nós precisamos das Escrituras e do poder espiritual de Deus. Amém? Está difícil, pastor? Está entendendo, pastor Marcos? Está vendo? Não discrimino ninguém. De vez em quando eu faço isso com os irmãos, fiz com o meu pastor também. Vamos lá, deixa eu passar para outro slide aqui, né? Qual é o outro? Ah, legal. Ai, é tentador, né? Esses quadros aqui, perto de mim, aqui me tentam para ficar escrevendo. Não consigo, né? Não me arriscar escrevendo, né? Não consigo, né? Mas aqui, na Bíblia consta 72, tem achado 72 nomes de Deus, 72. Que dá uma dica, né? Dá uma dica. Eu vou perguntar para vocês, mas vocês não precisam de responder, tá bem? Deixa que quem está na frente se arrisque a acertar ou errar, tá bom? Não precisa de responder logo de cara assim, não. Vocês lembram da pregação da ceia passada? Não precisa de se arriscar em falar assim. Vocês lembram? Lembra que foi falado que muitas vezes na Bíblia, mas foi falado na pregação, de que muitos homens da Bíblia, me falem um personagem da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento.
Aí você já pegou já no cerne da questão, né? Já foi lá certinho, né? Já acertou no alvo, né? Que Jacó significa aquele que é usurpador, né? Mas que Deus transformou ele, transformou o caráter dele, um outro nome qualquer. Personagem do Antigo Testamento. Davi significa amado, um outro personagem. Salomão significa pacífico, um outro personagem. Isaías, eu acho que eu ouvi Isaías, não sei. Isaías significa salvador ou salvação, quase igual Josué, né, que é de Jesus, né? Josué significa Jesus. E aí mostra, aí foi falado na pregação, né, de domingo passado, nesse horário mais ou menos, né? Foi falado assim, que muitas vezes os textos bíblicos mostra que o nome está relacionado com a própria pessoa. Deus não é diferente. Lembra, pastor? Lembra ou não lembra, pastor? O pastor tem que falar se lembra ou não lembra, né? Dessa eu não vou amenizar, não. Aí foi falado lá do Val de Jaboque, né? E é isso mesmo, muitas vezes o nome de alguém está relacionado à sua própria personalidade, a quem aquela pessoa é. Quem aquela pessoa é. E Deus é da mesma forma. Olha aqueles Eus assim, tem vários Eus ali, que é o Aleph. Ali o que está falando ali? Muitas vezes 72 nomes mostram um pouquinho de quem é Deus. É como Deus está falando assim, eu vou tentar ajudar vocês, né, para entenderem um pouquinho de quem eu sou. De quem eu sou. E ali nós colocamos, está aí na apostila de vocês, né, alguns daqueles principais nomes que quase todo mundo conhece, né? Que é o Shaddai, Elohim, Shammah, Kadosh, Jeová Shalom, Jiré, Adonai, e aí por aí vai andando, vai andando. Vamos passar mais um tequinho, mais uma página, por gentileza? Não coube tudo, né? Como que eu vou explicar o nome de alguém que não dá nem para pronunciar, né? Pastor, me explica isso, como que eu vou explicar quem é tal pessoa, se o nome dela já é impronunciável? De novo, tá bem? De novo. O nome de Deus, especialmente no Antigo Testamento, aquele nome hebraico que de vez em quando a gente escreve aqui, ele era um nome impronunciável. Como que eu vou falar quem é Deus, se o próprio nome dele não se falava? Normalmente nas Bíblias, principalmente aquelas mais antigas, né, aquelas que vieram da Almeida, Revista Corrigida, e até da Atualizada também, onde tem a palavra Senhor no Antigo Testamento, refere-se a Yahvé. Refere-se a esse nome impronunciável. Como que eu vou explicar para alguém que o próprio nome dele é impronunciável? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou explicar para alguém aqui que o nome dele lá, o nome dele não se fala? Era proibido falar o nome de Deus. Já foi falado aqui nesse curso aqui, eu tenho uma das Bíblias que eu tento ser imitador, né? Porque na Bíblia nos ensina a sermos imitadores, não é? É ou não é? Igual também foi falado no domingo passado, que a palavra de Deus ela é correta, ela mostra os acertos e os erros das pessoas. Jacó teve muitos acertos, mas teve muitos erros, que foi o foco da mensagem. E assim é também. Assim, as coisas são assim. Mas a palavra de Deus nos fala, Paulo fala, né? Sede meus imitadores em tudo. Não, naquilo que eu sou de Cristo. Naquilo que eu sou de Cristo, vocês podem ser meus imitadores. Eu imito. Tem uma das minhas Bíblias lá, que quando tem o nome Yahvé, eu pinto de amarelo. Dá um trabalho, gente. O lápis está desse tamanhinho. Eu tenho ele aqui. Eu trouxe aqui porque eu ia fazer uma outra coisa que eu acho que não vai dar tempo hoje. Está desse tamanhinho o lápis, mais ou menos. Todas as vezes que eu escrevo Yahvé, que eu leio Yahvé, todas as vezes é o lápis amarelo. Que amarelo é ouro, né? Ouro. Como que eu defino alguém que eu não consigo pronunciar o nome? Aí se você pegar essa minha Bíblia aí, Deus está dessa cor aqui. Toda vez que eu acho a palavra Deus que não é Yahvé, está de azul. Está de azul. E só serve para aquilo. Vou fazer igual aqueles escribas, né? Aqueles que redigiam a palavra de Deus. Eu não uso para mais nada aqueles lápis.
Onde tem Yahvé, eu pinto ele de ouro. Está lá em uma das minhas Bíblias que eu leio. Como que eu consigo entender uma coisa dessa, gente? Como que eu conheço? Como que eu conheço? Guarde a palavra de Deus nos vossos corações. O seu coração também é um cofre. E não dê a senha para mais ninguém. A senha do coração meu e do seu coração, quem tem a senha é Deus. Deus tem que ter a senha do nosso coração. E Ele tem. Assim como a mente de Deus está guardado dentro de um cofre, tem o seu coração também como um cofre. E não dê as chaves do seu cofre para qualquer pessoa, não. Não dê. Pegue as chaves do seu cofre e fala: Senhor, o meu coração pertence a Ti. Aí nós conseguimos entender um pouquinho quem é Deus. Amém? Eu sei que vocês amam a Bíblia, né? Mas eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Gênesis 3,14, está lá ou não? Tá? Dá para ler o Gênesis 3,14? Dá, né? Por gentileza, vamos lá ler Gênesis 3,14. Quem pode ler dali para nós, por favor? Síbila, você consegue ler, Síbila? Isso. Aí Deus fala assim: eu sou o que sou. Então aí eu nessa manhã eu tenho que falar quem é Deus. E Deus fala para o maior de todos do Antigo Testamento: eu sou o que sou. E eu tenho aqui eu tenho aqui a responsabilidade de falar quem é Deus. E Deus fala para Moisés: não, fala para os filhos de Israel que eu sou o que sou. Ou seja, o que Deus fala? Quando Ele fala assim: eu sou, me permita, por gentileza, tá bem? Essa não deu? Quando Ele fala assim: eu sou o que sou, é assim que escreve, né, em hebraico. Quando Ele fala assim: eu sou o que sou, o que Ele está falando, dentre outras coisas, assim? Eu sou alguém que não consegue, que vocês não conseguem entender. Eu sou alguém que é inexplicável. Eu sou alguém que o Egito não é nada. Eu sou alguém que é o Criador dos céus e da terra. Eu sou alguém que eu não dependo de nada e de ninguém, porque eu sou o que sou, simplesmente assim. Eu sou o que sou. Eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de você, Moisés. Eu não dependo de Israel. Eu não dependo da natureza. Eu não dependo do sol. Eu não dependo das pirâmides do Egito. Eu não dependo de Faraó. Eu não dependo de nada, porque eu sou o que sou. Então, o eu sou é aquele que fala contigo. Eu sou o que sou. Então, o eu sou é aquele que está falando contigo. Como explicar um Deus dessa magnitude? Como explicar? Como explicar um Deus que o nome dele é impronunciável, e quando ele vai falar com Moisés, ele usa essa frase aqui, ó, que ele fala assim: eu sou o que sou. Como explicar um Deus que fala: eu sou o que sou? Como explicar? Alguém pode me explicar isso? Como que eu posso explicar isso? A Bíblia pode explicar. A Bíblia explica. Porque Deus, ele fala assim: eu sou. Aí um professor, uma vez na faculdade, ele falou que esse eu sou, né, é como se fosse mais ou menos aquele verbo to be do inglês, né? Eu não vou ficar falando inglês, né? Aquele ser, estar, né? Mais ou menos, né? Mas só que ele está embutido dentro dele. Está embutido. Então, eu sou o que sou, ele é atemporal. Porque ele fala: eu sou o que sou no passado, no presente e no futuro. Em uma única frase: eu sou o que sou. Que são essas letras hebraicas aqui. Eu sou o que sou. Como que eu vou explicar um negócio desse? Como que eu vou explicar uma coisa dessa? Como eu vou explicar alguém assim? Como?
isso aí. É isso aí. Lembra do poder de Deus? Lembra? É lindo, né? A letra é linda. De novo, talvez seja necessário. Só a letra, até ateu conhece. Só a letra, até ateu conhece. Nós precisamos da palavra, da Escritura e do poder de Deus. Não se iluda. Não é só com o poder de Deus. Poder de Deus sem a palavra é sinônimo de heresia. E a palavra somente, ainda que um ateu conheça, sem Deus nesse negócio, vira algo superficial e frio. Nós precisamos da Escritura e do poder de Deus. Entenderam? Entendeu, Síbila? Oi, Antônio. Antônio? Deixa eu tirar o óculos aqui. Isso. Isso. É por isso que eles tentam traduzir do hebraico, é exatamente isso. Eles tentam traduzir do hebraico porque não tem esse verbo ser no hebraico. O hebraico antigo não tinha. Aí eles colocam agora algumas vogais embaixo para tentar saber, porque não tem esse verbo. Então eles falam que é atemporal, que ele é fora do tempo. É o eu sou sempre. Sempre. Você não conjuga ele. O eu sou de Deus. É um verbo não conjugável. Você não consegue conjugar ele. Você não deve conjugar. Por exemplo, eu sou aquele que criou o mundo. Não. Eu sou o que criou o mundo. Eu sou o presente. Então eu sou. Então eu serei no futuro. Para Deus não. Eu sou o futuro. Então Deus é aquele eterno presente. Então ele é presente tanto no passado como no futuro. Ele é o eterno presente. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos dá uma dica de quem para entender isso. Porque aqui, o Antigo Testamento, ele era mais relacionado a qual povo? Os judeus, isso. Judeus, nós já explicamos aqui, há um tempo atrás, eu não vou fazer isso agora, tá? A diferença de judeu, israelita, nós já explicamos essas diferenças. Num outro momento, se vocês quiserem, a gente pode retomar. Hoje não, tá? As diferenças dessas coisas, desses termos, né? Mas de modo geral, vai judeus, era mais relacionado. Agora, então, é esse eu sou. Mas a palavra de Deus nos dá a dica. Vamos lá? Oi. Vai lá. Pode falar então, Lênin, depois alguém fala. Ele continua sendo, é o passado, seria mais ou menos assim no português, né? Eu sou o que criou, mas ele é no presente, ele não é assim, eu fui o que criei, eu sou o que criei. E o futuro? O futuro é assim, para nós seria assim, eu estarei no futuro. Não, eu sou do futuro, porque Deus, ele é o eterno presente. Como que você vai entender uma coisa desta? Deus é o eterno presente. Como o irmão falou, é pela fé, porque sem fé é impossível agradar ou entender a Deus. Sendo Deus. Aí nesse salmo, quando ele fala para nós contarmos o nosso dia, ele fala assim, de eternidade a eternidade, eu sou, porque ele é sempre o presente. Então ele é presente em toda a história, lá da eternidade, do passado. Os cientistas falam que o nosso universo tem 13,5, 13,6 bilhões de anos, né? Desde a eternidade da eternidade do passado, ele continua sendo esse presente que o Leno está falando. Eu sou este. Mas lá no futuro, depois do milênio, daqui a 1 milhão de anos,
ele continua sendo esse mesmo presente. Ele continua sendo esse mesmo presente. Porque o passado e o futuro para Deus é uma coisa só. Porque ele falou assim para Moisés: eu sou. O eu sou me enviou a vós. Vai lá e fala isso para eles. Que o eu sou. Dá para entender? É dificílimo entender. Mas a Bíblia nos ajuda a entender. A Bíblia nos ajuda. Por gentileza, o próximo. Oi. Pode falar, meu querido. Somos, né? Uhum. Uhum. É mais ou menos isso mesmo. Você está correto. Quer ver? Nós vamos agora falar alguma coisa próxima do que você está falando. Porque como que nós podemos entender um pouquinho quem é Deus? Nós estamos contando algumas histórias, algumas coisas do Antigo Testamento, principalmente, né? Mas aqui, ó, quem é Deus? Quem é Deus? Aí quando aconteceu isso que a Mari falou agora há pouco, aqui há uns 15 minutos atrás, a Mari chega e fala assim: não, mas é o Deus presente, que é o Emanuel. Na aula do mês passado você citou um pouquinho sobre isso daqui, lembra? Aí ele fala assim, aí ele escreveu basicamente para um povo judeu, mas agora já não é só para um povo judeu, já é para o mundo todo. Porque, por gentileza, lembra da retina de vocês? Esse livrinho tão pequeno, e de fato imagina numa biblioteca um livro desse tamanho. Alguém vai dar importância para ele? A história melhor documentada da antiguidade é a história de Jesus. Eu não vou falar os números agora para vocês, mas me dá vontade de falar. A história melhor documentada que nós temos em todas as bibliotecas é a história de Jesus. Um dia, numa outra matéria, eu falo para vocês por quê. É espetacular. Espetacular. Dá vontade até de chorar quando você ouve. Aí eu falei para o meu professor assim: eu quero um livro para ler mais sobre isso. É espetacular. Um livro desse mudou a história. Aí esse daqui é a chaves. É a chaves para nós entendermos ali, ó, quem é Deus. Então, se para os judeus, de forma geral, escreveu, então agora, quando ele fala do grego, aqui acentuado, toda a palavra grega tem um acento, quando ele fala do grego agora, aí Jesus, ele usa essa expressão pelo menos 7 vezes. Aí ele dá uma dica quem é Deus. Porque Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas ele dá uma dica do quê? Daquele eu sou o que sou. Sabe que a gente está discutindo, conversando, ninguém tem uma resposta absoluta, ninguém tem. Ninguém tem essa resposta absoluta do eu sou. Talvez a melhor que eu tenha encontrado na minha mente tão curta de entendimento, tão vaga, tão superficial, seja aquela que uma vez eu aprendi, que Deus é o eu sou sempre, no agora. No passado é o eu sou agora, no futuro é o eu sou agora, porque Deus é sempre o eu sou. Mas aí Jesus, ele esclarece um pouco melhor. É como se acendesse todas as luzes agora e a gente estava meio que nas trevas, com uma luzinha só de um candelabro. Só tinha uma daquelas 7 lâmpadas do candelabro, só tinha uma acesa. De repente coloca azeite na base do candelabro e aí o candelabro começa a iluminar. Quando o candelabro ilumina 7 vezes. O candelabro tinha 7 pavios, né? Ele ilumina. Aí quando Jesus ele fala 7 vezes ali, que todos nós conhecemos em modo geral, né?
Sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta. Aí Jesus vai falando, quando ele fala isso, começa a abrir os olhos da pessoa. Aquele eu sou de Moisés é Cristo na terra. Jesus é o eu sou. Jesus é este eu sou aqui. Eu sou o que sou. Eu sou. Aí, como me permita, eu vou pegar tuas palavras. Aí, quando Jesus se manifesta em carne, em pessoa, e ele fala assim, eu sou, aí as pessoas começam a entender. Esse é o Deus que desceu até nós. Aquele eu sou de Moisés, ele agora visitou o seu povo. Literalmente ele visitou o seu povo. Aquele eu sou o que sou, ele se fez presente em carne agora entre nós. Este eu sou o que sou. É esse em mim. É em mim. Eu acho que eu não vou mais esquecer. Porque eu falava errado e o meu professor me corrigiu. Como se falava essa palavra aqui. Que eu não sei praticamente nada. Aí o professor fica toda hora corrigindo. Aí ele me corrigiu. É em mim. Em mim. Eu sou o que sou. Em mim. Jesus fala 7, já não é uma vez. Ele fala 7 vezes, eu sou. Entenderam? Sim ou não? Entendeu, Rafael? Ah, Rafael, aí tem o El, né? É isso aí. É o Deus que... Aê! Muitos confundem com Daniel, né? Que é o Senhor, é a justiça, né? Vamos passar para mais uma tela? Ai, que lindo. Olha o candelabro, olha que bonitinho o candelabro, né? Ai, que lindo, né? Aqui Isaías é bacana, né? Esse Isaías 11, né? Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, eu só vou passar aqui só para ficar na mesma página ali, tá bom? Aqui, ó. Aí nós passamos muitas vezes Isaías e nem percebemos, né? Os 7 Espíritos de Deus, né? Manifestados. Também está em Apocalipse, também tem vários outros textos, alguns outros textos, né? Mas de Isaías é muito bom estar em Isaías, porque Isaías é quase que o autor do primeiro evangelho, né? Porque o que ele fala do Messias, né? Messias é o mesmo que Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Ao pé da letra seria Jesus, vírgula, o Cristo, né? Cristo é o Messias, né? Cristo é uma palavra grega, né? Messias é hebraica, né? Que significa o ungido. Então, ao pé da letra seria assim, Jesus, o ungido. Ao pé da letra é esse o nome de Jesus, né? Jesus, o ungido. Ele não é só mais o Jesus, mas aí nós já falamos Jesus Cristo. Então, se eu vou falar assim, literalmente, eu estou falando Jesus, Messias, é isso que eu estou falando. Ou Jesus ungido. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando assim, Jesus ungido. Ou no significado original dos termos, eu estou falando Salvador ungido. E aqui, em Isaías, aqui fala dos 7 Espíritos de Deus. Lembra que nós falamos? Porque Deus, ele é Espírito, né? E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Até aí tudo bem, né? Espírito, ninguém vai ver o Espírito, ninguém vai ver minha intenção nem nada. Mas o em verdade, guarde isso, é as chaves. Em verdade não é muita gente não, tá bom? Você vê lá quando você está lendo Ezequiel, Jeremias, você vê que tinha um monte de profeta, mas um monte de profeta falso. Um monte de profeta que falava sem Deus mandar falar. Então não é porque fala que é de Deus não. Vamos passar para mais uma tela aqui, estamos quase terminando para depois já, eu quero uns 15 minutinhos pelo menos, antes de terminar a aula, falar um pouquinho de um outro tema, antes do nosso intervalo. Olha, que bom. Olha, como conhecer a Deus nesse mundo? Interrogação. Como que a gente pode conhecer a Deus? Eu quero que você preste muita atenção. Dá para ler aqui? Leia, você consegue ler, Leia? Consegue? Leia para nós, por gentileza. Isso, você já continua.
O mundo está desconstruindo a Bíblia. Ou seja, nós vamos conhecer a Deus pelo que o mundo fala. O mundo está desconstruindo a Bíblia. O que é desconstruindo a Bíblia? Deus não é o Criador. Os textos bíblicos são alegorias, figurativas. Éden não existiu. As pragas de Israel, vários outros textos, Noé. O mundo está desconstruindo a Bíblia. Tem poucas pessoas nesse mundo que abraçaram a causa da palavra de Deus e levantam essa bandeira, que aliás um dos nomes de Deus é bandeira, Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. O mundo está desconstruindo a Bíblia. Está desconstruindo. Mas nós não somos esse mundo. Jesus disse que nós estaríamos aqui. Por gentileza, Léa, próxima frase. É isso aí. O mundo está desconstruindo a Bíblia. Pode seguir, Léa, por gentileza. Isso. Cuidado. Isso. O salmista fala, né? Que a natureza, ela proclama quem é Deus. Isso é de forma genérica. Mas é muito mais profundo do que isso. Como nós citamos aqui agora. A natureza mostra um poder de quem é Deus. Cuidado. Vá para a próxima tela, por gentileza. Ali, ó. Olha, aqui são personagens que o Novo Testamento, Jesus ele cita. Jesus fala, olha, a Bíblia, o mundo está desconstruindo a Bíblia. Desconstruindo. Mas olha o que Jesus fala da Bíblia, do Antigo Testamento. Olha só o que Jesus fala do Novo Testamento. Jesus ele fala sobre Davi, fala sobre Noé. Jesus em algum momento fala sobre Salomão. Noé, polêmico. Jesus fala sobre Noé, assim como nos dias de Noé, casava, se dava o casamento. Jesus usa a história de Noé para uma pregação. Pregação tem que ter base na Bíblia. Por gentileza, a pregação não tem que ter base no cérebro humano, nem na teologia de ninguém. A teologia de uma pregação tem que ser a bíblica. Jesus usa Salomão, Daniel. Jesus fala de Ló, da esposa de Ló, fala de Moisés. Jesus pega o livro de Isaías, vai falando de personagens bíblicos. Jesus atesta que a Bíblia é verdadeira. Se Jesus atesta que a Bíblia é verdadeira, quem é quem que vai desconstruir a Bíblia? Então, cuidado. Quem é Deus? As chaves de saber quem é Deus é a própria Bíblia. É a própria Bíblia. Não é a nossa inteligência nem o nosso intelecto, mas é como alguém já falou aqui, é pela fé e conhecimento da palavra. É claro que nem todo mundo, vou escrever alguma coisa, não precisa disso. Deus vai colocar pessoas nessa capacitação, mas mesmo aquele que não, cheque na Bíblia está sendo falado corretamente. Ou então está na dúvida, chama outro irmão que confia. O irmão Ambrosio falou aqui, num negócio lá, tal. Leno, sabe, o Ambrosio pregou uma coisa lá. Quantas vezes já não vieram me perguntar isso? De pregações. E a gente vai melhorando, a gente vai crescendo. A gente vai crescendo. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Para mim, quem é Deus é Salmo 18, 2. Porque Yahvé é a minha fortaleza, a minha segurança, o meu socorro, porque Deus é a minha fortaleza, é o meu rochedo, é a minha salvação. Quem é Deus? Para mim, quem é Deus? Salmo 18, 2. Está entendendo, Leno?
Alessandra, você está entendendo, filho? Consegue explicar quem é Deus? Pouquinho, né? Pouquinho, né? Então fica essa dica, filha. Tá bom? Salmo 18:2. Eu vou me dar esse direito de passar essa cola para você. Tá bom? Se um dia os teus alunos perguntarem quem é Deus, aí você pega lá na hora, lá no teu celular, eu vou pegar lá, não, espera aí, quem é Deus? Salmo 18:2. Aí não tem erro, tá bom? Você vai sair de cena e entra a Bíblia no teu lugar, e teus alunos vão sair aprendendo quem é Deus. Próximo slide, por favor. Que já é o último dessa parte aqui de quem é Deus. Ah, legal. Quero que alguém leia aqui. Quem? Pedi para tua esposa, agora você lê. Isso. A nossa posição não é o que os outros falam, mesmo que sejam religiosos, mesmo que seja, não é. Não é. Quem é Deus? A nossa posição não é o que os outros falam, não é. Pode continuar, por gentileza. É o que a Bíblia nos fala. Então acredite na Bíblia. Cheque se o que está sendo falado, olha, não é pouca coisa não que se fala. Lá tinha uns irmãos lá da mocidade, lá, muitas vezes eles iam cantar um louvor novo, eles traziam para a gente para ficar analisando os louvores, né? Gente, o que tinha de louvor fora da Bíblia, com erros, não era pouco não, não era pouco. Não era pouco louvor não, era muito. Não são poucas mensagens fora da Bíblia. Tem 3 tipos de mensagens, não vou falar sobre isso agora, mas o Ambrósio, tá? É um gosto pessoal, você não precisa de ter o mesmo gosto, tá bom? Não quer dizer que está certo ou errado. Eu gosto de mensagem, mais a mensagem, ouvir ou pregar que seja expositivo. Esse é o meu gosto, é o meu maior prazer. É ser expositivo, entrar no texto e ficar no texto até aquele amém final. Aí depois a gente pode falar de outras coisas. E eu gosto de falar de todas aquelas coisas, da cultura, de coisas assim. Vocês acham que eu não leio ciências? Ó, minha família está ali. Eu tenho livro, vejo um monte de programas científicos. Tenho livros em casa sobre. Um dos livros que eu usei aqui é Deus e a Ciência, que eu leio e gosto. Nada disso mexe com a minha fé. E não encontrei e não entra em conflito nenhum comigo. Porque quem é Deus? Quem é Deus? Maurício, quem é Deus está na Bíblia. Isso, Maurício respondeu ali baixinho. Quem é Deus está na Bíblia. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Entenderam um pouquinho, Edson? Entendeu? Marcos. É isso aí. Irmão Oswaldo, entendeu? Tá bom. Eu também entendi um tequinho assim, desse tamanhinho assim. Desse chorinho. Por favor, vamos para a próxima tela, que aí essa passagem aqui vai ser um pouquinho mais rápida e nós vamos tomar um café. Aí o pastor me pediu, né, eu não ia falar sobre esse assunto hoje, aí ele me pediu para pegar uns minutos aqui para falar sobre Trindade. Em uma frase, alguém pode me falar em uma frase, no máximo em uma. O que é Trindade? Quem foi? Foi o Maurício que falou? Foi você que falou? Parecia o tom de voz do Maurício, me pareceu na hora, Rafael. Ele está errado? Não, ele está certo. Uma outra frase, o que é Trindade? Alguém pode me falar assim? No piscar de olhos, né? Oi?
Agora não foi a esposa, né? Não foi o que eu achava que tinha sido. Quem que é, o que é Trindade? Vamos lá. Isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Trindade é uma das matérias que nós estudamos mais difíceis de se dar e de se entender. Tudo que nós estamos falando aqui, que vocês falaram, é com a fé. Nós estamos tudo entendendo pela fé. Mas para melhorar um pouquinho esse entendimento, saiba que Deus criou o homem e a mulher, Deus nos criou também trinos. Nós também somos trinos. Nós somos corpo, parte corpórea, a alma é a sede dos nossos sentimentos, alguém já falou aí, a alma, a nossa ligação com o eterno. Nós também somos trinos. Para quem sabe, né, Leno, nós entendermos um pouquinho melhor. Nós também somos seres trinos. Trindade é uma das matérias mais difíceis de se dar e de se entender. De modo geral, nós entendemos pela fé. É isso mesmo? Então tá bom, mãe. Tá bom, eu acredito, creio, tá beleza, é isso mesmo. É uma das coisas mais difíceis, mas nós vamos tentar, sob a luz do Espírito Santo, dar uma clareada um pouquinho melhor nisso. E quem sabe você possa ajudar alguém com uma coisinha que nós vamos fazer aqui no quadro já. Tá? A gente vai fazer um desenho, já falei para vocês que eu não aguento, isso aqui está escrito tentação, né? Para mim, né? Talvez para você não. Tentação, eu me arrisco aqui, né? Aí talvez a gente consiga dar uma clareada nessa questão de trindade. Ali é um vitral. Deixa eu passar aqui para o próximo slide aqui. Pode passar, meu. É o Márcio, né? Pode passar, Márcio, por favor. Normalmente, eu não sei se vocês sabem, né? Mas tem muitos religiosos no mundo que falam que nós somos politeístas. Tem muita gente que fala que nós somos politeístas. As 3 religiões, vou chamar de religião, tá? Mas que são consideradas as religiões mais importantes monoteístas é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O islamismo também, eles têm um só Deus, Alá. Aliás, eu ganhei um Alcorão, né? Eu tenho um Alcorão em casa. Ganhei do meu genro. Aí vai lendo, vai aprendendo um pouquinho várias outras coisas, né? Não pode falar muitas vezes de alguém, de uma religião, de uma seita, sem conhecer as coisas. Não faça isso não, tá bom? Pula a matéria se não conhece. Então, eles são considerados as 3 mais importantes monoteístas. Mas muitos falam que nós somos politeístas. Mono é o único, tel, né? Tel, Deus, né? De modo geral, essa palavra tel é Deus, né? Então, o único Deus. Monoteístas, somos nós. Mas muitos falam que nós somos politeístas, porque nós temos essa questão da trindade. Inclusive judeus falam também que nós somos politeístas, que nós temos 3 deuses. O judeu, ele tem um Deus só. Eu já falei aqui há pouco tempo, no púlpito aqui, que o povo de Israel, ele foi vacinado. Vacina funciona, hein? Estou falando vacina espiritual. Vacina funciona. A vacina que o judeu, anti-idolatria, foi lá na Babilônia. Eles ficaram 70 anos sendo vacinados. Eles ficaram na fila da vacina 70 anos. Nunca mais o judeu foi idólatra. Nunca mais. Nós falamos isso na teologia. Deus vacinou eles contra uma praga, contra uma doença da idolatria. Nunca mais o judeu foi idólatra até hoje. Mas muitos falam que nós somos, porque nós temos 3 deuses. 3 deuses. Isso é difícil de entender, mas é pela fé. Você é da Igreja Batista, você é evangélico. Eu e você, nós somos monoteísta. Ismo vem de sistema, assim, né? Porque ali eu não abri a palavra inteira, né? Só abri parte da palavra, né? Que é mono, único e tel Deus. Mas ismo vem de um sistema religioso, né? Então, ao pé da letra seria um sistema religioso de quem só tem um único Deus. É o nosso caso.
Então, você pode se defrontar com alguém que é monoteísta, que faz parte desse grupo de religiosos, e acusar você, como um cristão, de ser um politeísta, porque você tem e eu tenho 3 deuses, mas não é isso. Nós temos um só Deus. Primeiro mandamento. Quem sabe um dia no futuro nós vamos ter uma matéria aqui só para falar sobre os 10 mandamentos. Os primeiros 4 e os últimos 6, que são separados. Aí o primeiro já fala sobre isso. O primeiro já nos dá essa dica. Vamos passar para o próximo quadro, por favor? Ótimo. Queria que um irmão que leia, que ainda não leu. Vilma, você consegue ler, Vilma? Dá para ler assim? Dá, né? Vai lá, querida. Pode passar, por favor, Márcio. Vai lá, minha querida. Aqui, ó. Lembra que nós falamos no começo? Uma das matérias mais difíceis de entender é trindade. De modo geral, é pela fé. Entendemos, compreendemos, dizemos que somos, que acreditamos, mas é pela fé. Se nós formos colocar a razão em primeiro lugar, nós vamos cair em vários tropeços. Coloque a fé em primeiro lugar para entender a trindade, que é o que a Alessandra falou, né? Ela deu uma definição a mais bíblica possível, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Já já nós vamos explicar isso. Vamos fazer um desenho aqui sobre isso. Vai lá, Vilma. Unidade. Eu acho que alguém falou sobre isso. Não sei se foi Asilar ou não sei. Alguém falou sobre isso, né? Trindade, por definição, é unidade. Unidade. Então, trindade não é exatamente 3. Trindade é 3, mas é 1. Isso, Marli. Isso. Então, nós contamos, tem um pouco da história, né, de Tertuliano lá, tem um pouco da história no apostilo. Isso, que houve um concílio de Niceia, não vamos falar agora sobre esse concílio de Niceia, mas ele foi. Vai lá, querida, pode continuar. Então, por que foi utilizado? Já se o termo trindade não consta ao pé da letra na Bíblia, por que foi utilizado? Saiba de uma coisa, Deus ele separa homens e mulheres. E eu creio que separou você. Que quem sabe, em pouco tempo, alguém vai se aproximar de você e você vai estar mais habilitado e habilitada para falar sobre alguns assuntos da palavra de Deus, com alguém que praticamente não conhece nada, mas você vai estar mais habilitado para isso, porque você é um daqueles que levantam a Bíblia, você é um daqueles que levantam a Bíblia como a causa da sua vida. Por que então que foi começado a utilizar essa palavra trindade na antiguidade? Me responde, por gentileza. Isso, era por isso. Basicamente é por isso. Que os falsos ensinamentos, lembra daqueles que conhecem a Bíblia, mas não creem na Bíblia? Aqueles que distorcem a Bíblia, lembra que nós falamos um pouco sobre isso? E que não são poucos, são muitos. Nós falamos pouco, mas são muitos. Eles colocavam Jesus e o Espírito Santo num patamar de inferioridade. Jesus é importante? Jesus é um profeta. Elias foi um profeta, Jesus é um profeta. Jesus é um Zacarias. Jesus, quem sabe quando ele vai descer da cruz, né? De uma forma espetacular. Quem sabe, né? Quem sabe ele faça alguma coisa aqui. O Espírito Santo é incorpóreo. Aí eles colocavam aqui a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Lembra quando Jesus falou que eu e o Pai somos um?
Lembra lá em 14, João 14, quando ele fala que ele iria para o Pai e nos levaria, e quando ele fosse para o Pai, ele enviaria um outro Consolador? Então ele está colocando, ele se colocou igual a Deus, Jesus se colocou igual a Deus, e ele coloca o Espírito Santo igual a ele, que por conseguinte é igual a Deus. O próprio Senhor Jesus atesta que o Espírito Santo é Deus. Quando ele fala, eu vou para o Pai, mas vou enviar um outro, ou seja, ele coloca o Espírito Santo igual a ele, um outro paracleto, né? Exatamente. E nós vamos fazer um desenho aqui. Como eu sou, lembra que eu falei para vocês, eu sou lerdo de entendimento, de vez em quando Deus tem que desenhar para mim. A gente, eles não falam, quer que eu desenhe? A molecada fala isso. Filha, se você falar isso para o pai, né? Ah, você não está conseguindo resolver o problema do celular. Pai, quer que eu te desenhe, né? Mas Deus faz isso comigo. Eu acho que eu me risquei. Deus faz isso comigo, né? Então nós vamos fazer um desenho agora que talvez ajude vocês com a Trindade. Talvez. Talvez não ajude vocês, mas se vocês lembrarem desse desenho, talvez vai ajudar outras pessoas. E especialmente vocês que cuidam de crianças. Então vamos falar um pouquinho, mais ou menos, do que você falou. Tá bem, mãe? Então nós vamos fazer, já estamos quase terminando a aula. Trindade. Você falou que Trindade é mais ou menos um triângulo. Tá bom? Isso aqui é a Trindade. Tente não esquecer disso. Lembra da primeira aula que eu falei assim, mantenha na sua retina esse pequeno livro que mudou a história da humanidade e mostra quem é Deus. Se você fez isso na primeira parte dessa primeira aula, a aula está ganha. Se você entender um pouquinho esse desenho aqui, a aula está ganha. A aula está ganha. Tá bom? Trindade. Pai, Filho e o Espírito Santo. Entenderam? Trindade. Como que eu vou entender a Trindade sendo unidade? Nós falamos que Trindade é unidade. Isso aqui não é unidade, está ali disperso. Entenda isso, por gentileza, para ganhar na aula da parte da Trindade. O Pai, está vendo aqui o Pai? O Pai e o Filho. O Pai não é o Filho. O Pai não é o Filho. E o Filho, acerta, vai e volta. O Filho não é o Pai. Não é. O Pai não é. O Pai não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. Não é. Olha aqui. O Filho. O Filho, ele não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Filho. Ah, eu vou e vos enviarei um outro. Então ele foi e enviou o outro. Então não foi ele.
Eu vou para o meu Pai. Orar é assim, Pai nosso. Então o Pai não é o Filho, e nem o Filho é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai. Mas como isso é uma unidade? Como que isso pode ser uma unidade? Isso. Como que isso pode ser uma unidade? Deixa eu só colocar aqui. O Pai não é o Espírito não é o Pai não é... Eles não são. Mas como que é isso? Os três são Deus. Isto é a Trindade. Isso aqui é a Trindade. Isso é a Trindade unificada. Porque eles são pessoas. Ao passo em que são pessoas, porque é pessoa, não é ser humano. Lembra que nós falamos que tem caráter, tem personalidade? Não é pessoa, mas tem. Tem personalidade, tem querer, tem volação, vontade. Aí ele fala, os três são Deus. E esse Deus, que é os três em um, é um Deus único. É um só Deus. Pode ser. Um depende do outro, os três são distintos, mas os três são um. Trindade. Pessoas distintas, mas os três são o único Deus. Aquele Iavé, impronunciável. Aquele Iavé, impronunciável. Aquele lá é Deus. E os três são a única pessoa. Ao passo em que eles são distintos, os três são a única pessoa. Eu tenho aprendido com Deus, é testemunho, eu tenho aprendido com Deus, na complexidade da sua palavra e dos seus idiomas originais. Tenho aprendido com Deus, que muitas vezes, quando eu visualizo alguma coisa, eu entendo melhor. E eu aprendi isso com um mestre, chamado Jesus, que ele usava sementes para explicar uma coisa. Ele usava uma árvore, uma figueira para explicar uma coisa. Ele usava peixes para explicar uma coisa. Ele usava um pedaço de pão para explicar alguma coisa. Quando eu visualizo alguma coisa, eu consigo entender uma coisa muito maior do que aquilo que eu estou visualizando. Eu aprendi isto, não foi com nenhum professor, não. Isso daqui não foi com nenhum professor daqui do mundo. Isso eu aprendi com Deus. Eu acho que Deus cravou tanto isso no meu coração, que é por isso que eu acabo fazendo essas coisas. É que vocês nunca viram ainda pregar trazendo algum objeto, alguma coisa. Se Deus permitir, se não permitir, não tem problema nenhum. Mas se Deus permitir, ainda vou fazer isso um dia. Se Deus permitir. Se não permitir, não tem problema nenhum. Deus, Pai, não é o Filho, não é o Espírito, eles não são, mas ao mesmo tempo eles são Deus. Então aqui, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isto daqui, em um desenho, é a Trindade, que é o Deus em um. Para terminar, a última tela, por gentileza. Entenderam? Só pela fé. Oi? Isso. É isso aí. É isso aí. Como a Vilma ela colocou naquele videozinho dela, acho que você talvez não tenha, que os céus manifestam a glória de Deus. No visual, de vez em quando, a gente consegue entender alguma coisa. Deus ele deu essa dica que você colocou lá no vídeo. Então, a natureza pode dar uma dica de quem é Deus. Trindade.
Os três são distintos, mas os três são um. Olha só que dica legal, que dica bacana. Todo mundo está acostumado. Vamos terminar o culto, né, pastor? Vamos acabar o culto hoje à noite, vamos acabar o culto. Então, eu vou terminar o culto, tá bom? Não sou, tá? O pastor que vai pregar, não sei, não vai ser. Aí eu vou terminar o culto, vou fazer a oração final. Normalmente nós usamos o quê? A bênção apostólica, né? Não é? Que é a bênção dos apóstolos. É por isso que fala apostólica, dos apóstolos, né? Especialmente do apóstolo Paulo. A nossa teologia é baseada principalmente nas paulinas. A base da nossa teologia é Romanos. O livro de Romanos é a base da teologia. É a base. O livro de Romanos é a base da teologia, é o suporte. A raiz ali é o livro de Romanos. Mas isso é outra história. Nós usamos a bênção apostólica, normalmente. Não é assim? Que o grande amor de Deus, não necessariamente, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as 12 consolações do Espírito Santo de Deus, do Paracleto de Deus, seja com toda a igreja. E todo mundo diz amém. Todo mundo diz amém. Aí nós levantamos a mão. Eu, particularmente, se eu tiver com o microfone, obviamente que não vai dar, né? Mas se eu não tiver com o microfone, assim, só se eu me esquecer. É a Trindade abençoando. Porque a Trindade é Deus. É a bênção apostólica. Isso já era dica do Antigo Testamento, porque era a bênção sacerdotal. Quer ver? Essa aqui é a bênção apostólica que eu falei. A bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. Esse Senhor aqui é Yahvé. Esse é o mesmo lá. É o meu, eu peguei no hebraico. É o Yahvé. É o mesmo. O Senhor te abençoe e te guarde. Ou seja, é Deus mesmo. É esse Deus aqui do centro. Esse Deus do centro é aquele ali. O Senhor te abençoe e te guarde. Olha a Trindade ali. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e sobre o teu rosto te dê a paz. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. A bênção apostólica, ela está grudada na bênção sacerdotal. É a Trindade. Porque o culto, ele começa com a Trindade. E é a Trindade nos abençoando no final do culto. A bênção sacerdotal já era com a própria Trindade. E com aquele, me permita, se tiver algum judeu que, sem nenhuma pretensão de querer pronunciar o nome do Senhor corretamente, porque eu não sei, mas é alguma coisa próximo de Yahvé. Esse Senhor aqui é o Deus na bênção sacerdotal.